ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Hoje irei conversar com a psicanalista e hipnoterapeuta Andreia Araújo. A aula de hoje será muito rica, muito rica. Vamos falar sobre relações familiares. O que o teu pai e a tua mãe na sua criação, contribuíram para o seu crescimento ou para alguma dor, algum sofrimento que você vivencia hoje. Vamos falar sobre abandono, rejeição, como superar alguns desses traumas da infância e alguns dos padrões familiares que você acaba repetindo e que podem contribuir para o seu crescimento, para a sua transformação pessoal, para que você ganhe dinheiro, para que você tenha um relacionamento harmonioso, um relacionamento pacífico, ou para que você acabe se envolvendo com pessoas repetindo os mesmos padrões familiares da sua infância. Será extraordinário. Vamos aceitar aqui a Andreia. Entra, pessoal, aproveitem para apertar nos coraçõezinhos, para fazer pergunta. Quanto mais vocês engajam aqui, mais pessoas têm acesso. Olá, Andreia! Olá, Francisco, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e Eu você? tô ótimo, e você? Tudo Tô ótimo. bem também, graças a Deus. Eu só vou ajustar aqui. Pronto. Peraí, só um segundinho que eu tô apoiando aqui o meu celular. Eita, acho que eu fiz coisa errada. Pessoal, aproveitem para vocês... Ótimo. Aproveitem para vocês enviarem o aviãozinho aí, convidando mais pessoas para participar desse momento. Que a live de hoje, espero que seja divertida e profunda e com bastante transformação, porque esse é um assunto que não é fácil de falar, mas que nós vamos aprofundar dentro da medida do possível, com esse espaço de tempo que a gente tem, e contribuir para a sua paz interior, para o seu crescimento. Fala um pouquinho de você, André. Eu sei que você atende como psicanalista, hipnoterapeuta. Atualmente, eu acho que você utiliza mais a hipnoterapia, tá certo? Sim. Boa noite, Francisco. Obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui contigo e com todos aqui presentes. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou sem o fone, um pouquinho rouca, mas eu conto aí com essa compreensão. Bom, feliz Páscoa para todos vocês, para você, Francisco, para tua família. Hoje, essa noite é uma noite muito especial. Me sinto privilegiada de estar aqui com vocês para a gente abordar esses assuntos tão importantes, né, do nosso dia a dia. Eu sou Andreia Araújo, eu trabalho como terapeuta, eu sou psicanalista, realmente trabalho também com outras técnicas, como a hipnoterapia. Eu sou hipnoterapeuta, né? Trabalho com a hipnose. E trabalho também como master coach. E, enfim, várias outras técnicas, Francisco. Você faz o que eu chamo de transteorização. Tem muitas pessoas que trabalham com a transteorização, mas que não dão esse nome. O que é a transteorização? É a gente trabalhar com as diferentes abordagens, seja da filosofia, da espiritualidade, da PNL, seja da psicologia, existencialismo, seja conceitos do mundo empresarial, ou seja, tudo aquilo que fala do ser humano e que contribui para o crescimento desse ser humano, para que ele resolva a sua questão, pela qual ele vem nos buscar, que pode ser por algum trauma da infância, algum entrave no relacionamento, uma transição de carreira, enfim, tem muitas formas da gente auxiliar. E você, eu sei que tem um monte de clientes que gostam muito do seu trabalho, que elogiam muito você, que tem transformações profundas, com poucas sessões. Você já consegue fazer um trabalho fantástico. Acredito muito no seu trabalho e é uma honra, uma alegria recebê-lo aqui para a gente fazer esse bate-papo e contribuir para o crescimento de inúmeras pessoas. Tá bom? Isso, Francisco, eu falo que nós já somos amigos e eu aprendo muito com você.
Inclusive, essa semana, essas lives, nossa, fantásticas, pessoas maravilhosas. Então, assim, eu tenho... Meu coração agora está transbordando aqui de emoção e de alegria, porque eu acredito que todos esses espaços são valiosos. Porque a cada dia, sementinhas estão aí, ó, sendo oferecidas para ser germinadas nesse solo tão fértil aqui de pessoas fantásticas acompanhando. Então, eu acredito que todos os movimentos, todas as lives que você já tem feito aí com essa galera tão maravilhosa, já está aí germinando grandes sementes. Eu tenho certeza disso. Então, é uma honra estar aqui com você, viu? E eu falo que toda vez que nós falamos de técnicas, né, de abordagens, eu digo que nós, terapeutas, nós temos algumas chaves que nós oferecemos como instrumentos para cada um que passa pela nossa vida todos os dias dentro do nosso consultório. E essas chaves são de transformações. Às vezes eu falo, alguém fala assim, o que você faz? Você trabalha com o quê? Eu amo falar. Eu sou transformadora de vidas. É muita, né, é muita honra participar do processo de autoconhecimento. Então, são chaves onde nós trabalhamos juntos, né, identificando as principais causas para que a gente consiga juntos elaborar e transformar, oferecendo a cada paciente essa chavinha como uma oportunidade de cura, né, Francisco? E crescimento dentro da autopercepção. É isso. Eu gosto de falar, hein, gente? Eu gosto de falar. Francisco, vai. Hoje é o seu dia para falar bastante. Deixa eu mandar um beijo aí para Alice. Beijo, Alice. Beijo, Jô. Que bom que vocês estão aqui. Vamos aprender e vamos crescer. E sejam todos muito bem-vindos a esse crescimento. Então vamos lá, direto ao ponto. Vamos pegar aqui, ó, gente. Vamos aproveitar. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que não foi por acaso. Aproveita esse aviãozinho aqui, ó, convida as pessoas para estarem aqui conosco. Vai ser muito gostoso. Exato. Agora, fala um pouquinho, Andréia, do que é a psicanálise, Freud ali, como que surgiu. Explica um pouquinho para a gente desse movimento e como que você trabalha utilizando a psicanálise, principalmente voltado para essa área de pai e mãe, essas questões do inconsciente, que são traumas que são gerados muitas das vezes na infância e que repercutem na vida do adulto hoje, nas suas relações, que se repetem padrões familiares às vezes não saudáveis e outras vezes muito saudáveis, que geram alguns sofrimentos e algumas curas. Fala um pouquinho da psicanálise, depois a gente entra nesses aspectos mais profundos. A psicanálise, ela é um tipo de psicoterapia. E ela é desenvolvida, ela foi desenvolvida, né, pelo Freud, Sigmund Freud, e eu acho ele incrível, assim, uma abordagem fantástica. Hoje, realmente, nós percebemos que com a psicanálise, né, com a abordagem de Freud, ela serve para ajudar muitas pessoas. Realmente, ajudar as pessoas a se perceberem, ajudar as pessoas assim a investigar melhor os seus sentimentos, os seus comportamentos, as suas ações. Só que dentro de um aspecto, o Francisco, do subconsciente. Então, através do nosso subconsciente, nós podemos analisar que esses traumas, essas lembranças, essas memórias, surgem. Pode falar. Quero só te interromper um pouquinho. Eu não sei como é que está a sua internet aí, mas liga os dados móveis do celular e da internet mais ágil, porque a sua imagem está sumindo um pouco e está picotando um pouquinho. Então é bom ter essa internet mais agitada. Eu deixei aqui os dois ligados. Qualquer coisa você me avisa, então, tá? Então, a psicanálise, ela vem, né, com essa ajuda para que as pessoas consigam se perceber. Então, dentro dessas percepções, entender melhor os seus sentimentos, as suas emoções, certo? E isso também em relação aos seus conflitos internos. Desde o ventre da mãe, nós aí acumulamos memórias, né?
Então, nós vamos falar sempre que o subconsciente atua diretamente. Então, ele traz essa identificação. Ele está ajustando a internet aqui, eu acho que deu realmente um probleminha. E como é importante nós entendermos que o nosso subconsciente, ele influencia diretamente, né, nos nossos pensamentos, sentimentos e principalmente ações. Então, eu falo que a psicanálise, ela ajuda a buscar essas causas. As causas que traz, né, esse tipo de ansiedade, ansiedades, conflitos, memórias, traumas, e dá para a gente trabalhar isso, trazendo uma luz aí, né, expandindo essa consciência para que a gente consiga trabalhar. Então, primeiro, identificar as causas. Eu sempre digo que a psicanálise, eu chamo ela de uma grande investigadora, né, dentro da nossa mente humana. Então, ela possibilita essa investigação para que a gente resolva, realmente sabendo de onde vem, quais são as causas, o porquê, através do subconsciente. É mais ou menos isso, Francisco. Perfeito. A Freud, ele teve um movimento um tanto quanto difícil quando foi para trazer à tona essa parte científica do inconsciente, porque muitas pessoas não acreditavam nisso, então ele sistematizou esse trabalho, embora muitas pessoas não acreditassem que existia um inconsciente, que você era influenciado por uma parte que você não vê, ou seja, você não tem total domínio das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas emoções, e que existe alguma coisa escondida dentro de você que, através da análise, desse processo em que você está ali com o psicanalista conversando e trazendo à tona memórias, lembranças, você vai ressignificando, trazendo à tona aquilo que precisa ser visto e trabalhado. E aí ele fala sobre esses 3 aspectos da consciência, que é o id, o ego e o superego, correto? O id seria aquela nossa parte mais animalesca, assim, mais primitiva. Todos os nossos desejos, sejam de raiva, sejam desejos de sexualidade sem pensar, sejam qualquer que seja esse desejo, vem lá do id, são os nossos impulsos, às vezes primitivos, mais violentos, mais tudo para ontem, quero tudo do meu jeito. Esse id, que é totalmente inconsciente, ele passa pelo superego e pelo ego. O ego seria a parte do meio ali, que equilibra entre o id e o superego. O superego é tudo aquilo que você ouviu dos seus pais, como certo e errado. Olha, se você fizer isso, isso é certo. Se você fizer isso, isso é errado. Da igreja, das formações que a gente tem da sociedade. Então, existe uma briga interna dentro de cada um de nós com relação aos nossos impulsos do id, impulsos do superego, que seria esse padrão social do que é certo, do que é errado, e a gente acaba se colocando essa pressão, essa autocrítica, essa cobrança de querer ser perfeito, de tem que ser desse jeito, e o ego está ali no meio para poder dialogar com essas duas partes nossas, o superego e o id. É mais ou menos assim? Tá correto naquilo que eu estou explicando aqui? Perfeito, Francisco. Estou adorando ouvir. É importante entender que essa identificação de todas essas bagagens traz, né, um território mental. E esse território, o que acontece? Muitos aspectos se tornam negativos. Então, realmente, essa briga se torna muito interessante para se auto-perceber. E através do autoconhecimento e também nossas técnicas, né, como terapeutas, várias abordagens, nós podemos facilitar esse entendimento. Então, as reações, comportamentos, atitudes, a pessoa consegue assim entender para levar isso para uma vida. Então, a vida sofre todo esse impacto, né, positivamente, quando você consegue trabalhar e também equilibrar como é que funciona o nosso ser. Então, dentro do nosso território mental, todas essas bagagens, todas essas informações externas, com essa briga do teu interno, das suas reações, você consegue dominar quando você passa pela psicanálise
e consegue entender melhor o seu mecanismo, de como é que você funciona, como é que você se percebe, como é que você se percebe no meio que você foi criado. Qual é a sua percepção também hoje em relação às suas emoções? O porquê você age de determinada maneira? E reações, né, comportamentos, em cima de vários outros aspectos da nossa vida no cotidiano. Relacionamento, família, profissional, enfim. Todas as principais áreas da nossa vida. Isso que o pessoal chama aí de autossabotagem. Tem tudo a ver com esse aspecto do inconsciente, te sabotando. Existe ali dentro de você alguma coisa que conscientemente você quer conquistar, você quer fazer. Ah, eu quero ser mais animado, eu quero ser mais feliz, eu quero passar no concurso, eu quero tal coisa. E aí, inconscientemente, existe essa energia do inconsciente que tenta te paralisar, que tenta te bloquear. Então, você vai fazer o concurso, perde a hora de chegar para fazer a prova. Você quer chegar mais cedo no trabalho, mas acaba dormindo demais e não acorda na hora. Ou quando você vai fazer, por exemplo, você quer ter sucesso profissional. Como palestrante, como professor, aí você vem fazer uma aula como essa, quando chega aqui bate uma tristeza, uma ansiedade, uma angústia, e a pessoa não sabe de onde vem. Isso tem relação com o inconsciente, com aspectos seus que podem ter sido reprimidos lá no passado, na sua infância, e que vem repercutindo na vida adulta. Não só lá na infância, em outros momentos, mas que muitas das coisas que a gente repete, determinados padrões, vêm de vivências da infância. E é onde nós vamos entrar hoje, o que se fala da criação de pai e mãe, e o quanto isso repercute na vida de nós, adultos, hoje. Fala um pouquinho como é que você trabalha essa questão, por exemplo, na parte clínica, de alguém que chega sem falar com o pai ou com a mãe, que vem muito magoado porque tiveram pais que não eram amigos dessa pessoa, que maltratavam, que julgavam, que puniam. E isso é muito comum a gente receber no consultório. Pessoas que têm muitas dificuldades na vida por causa de vivências que tiveram dentro do seu seio familiar, onde deveria ser protegido e, na verdade, não foi. Sim. Como é que você lida com essas questões na parte clínica? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Eu digo que a maioria dos adultos que ferem, né, que magoam, são aqueles que foram feridos. Então, geralmente, repete. São ciclos de repetições inconscientes. Isso é muito importante também. Então, quando você diz assim, Francisco, que muitas das vezes os pais não estavam presentes, eu não digo presente só no aspecto de estar junto. Lógico, é no aspecto de olhar, de você estar presente com atenção plena. E dificilmente, até hoje em dia, nós percebemos isso, né? Os pais têm tantas coisas para fazer, para dar conta, atividades, tarefas, que quando vai fazer alguma coisa, estar com os filhos, dia a dia, não percebe que não estão entregando o amor, não estão ali de corpo e alma presente, no sentido de observar, de conviver, de trazer esse amor, essa consciência de amorosidade, de reconhecimento, de o quanto aquele filho é importante, perceber as qualidades e o que precisa estimular nessa criança. Uma coisa muito legal, dentro do nosso consultório, eu acho que no nosso dia a dia, todos nós terapeutas, a maioria dos adultos que têm medos, ansiedades, palpitações por qualquer desafio, profissionalmente não consegue superar ou se dedicar às tarefas, né, com bastante desempenho, alta performance. E o que acontece? A maioria vem realmente de memórias da infância. Muitas pessoas, às vezes, dentro da hipnose mesmo, quando nós trabalhamos, tem vários clientes aqui, pacientes, que vão se perceber com essa fala. O que acontece? Muitas memórias estão escondidas, Francisco. Só que essas memórias escondidas afetando o dia a dia, trazendo esses auto-boicotes, trazendo também como se fosse frequentemente o próprio inimigo da pessoa, ela mesma, né? Através dos comportamentos, das ações, dos pensamentos negativos, e não sabe de onde vem, não sabe nem o que fazer com tudo isso.
Então, trabalhando, trazendo essas memórias, ressignificando, essa pessoa ela vai ter o quê? Essa consciência. Ela consegue se libertar disso. Ela consegue se olhar, se perceber, não só com esses rótulos, com toda essas memórias externas, porque nós somos seres pertencentes, né? Desde o ventre da mãe, quando nós nascemos, nós temos aí, nós aprendemos por olhar, examinar, perceber o nosso ambiente, perceber como é que os adultos ao nosso redor se comportam, o que eles falam, e nós gravamos isso como memórias. Nós chamamos isso de força de um pensamento tão forte que se torna crenças limitantes ou fortalecedoras, né, Francisco? Porque também tem aqueles pais que fortalecem, vai lá, você consegue, não desiste, vamos lá. E a criança, ela vai trazendo essa percepção, ela vai se autodesenvolvendo através desses comportamentos muito externos, internos e externos, até que ela consegue aí transformar-se num adulto, e muitas das vezes essas memórias, essa falta de amor, essa falta de atenção. Eu peguei um caso outro dia muito surpreendente, que a pessoa falou, Deia, eu sempre fui muito amada pelos meus pais. Eu não tenho nenhuma memória negativa na minha infância, eu até me surpreendi. E aí nós fomos trabalhar na hipnose e veio uma recordação de um detalhe tão insignificante que a mãe, na correria, né, no dia a dia, não penteou o cabelo, levou a criança para a escola, chegou lá, ela estava com a camisetinha do lado contrário, sofreu bullying. E ela gravou aquilo como uma memória muito negativa e trouxe uma raiva dessa mãe inconsciente. E aí foi ajustar agora. Então, é muito legal que são muitos detalhes, né, que nós falamos, são só lembranças. Não. Dentro do nosso inconsciente, eu falo que é uma represa inexplorada. Nós não sabemos. Nós precisamos dar vazão a essa água caindo e trazendo à tona essa percepção e consciência, porque agimos de com determinadas maneiras que são mecanismos que vêm do nosso subconsciente. Se nós não entendermos esses mecanismos, nós não trabalhamos as causas. Então, é isso que nós trabalhamos diretamente dentro do consultório. Essas principais causas que muitas pessoas falam assim, eu tenho muita angústia, eu tenho muita ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, nossa, eu tenho vários conflitos, não me acho boa o suficiente, minha autoestima... Aliás, minha autoestima não existe, né? Eu tenho uma baixa autoestima. E aí são lembranças, situações que estão ali, nos esconderijos do nosso subconsciente. E que nós agimos sem essa percepção, sem entender de onde vem, né, Francisco? Enfim. Pode falar. Eu estou fazendo um desafio de 21 dias de autoanálise. A autoanálise, esse é um termo muito usado na psicanálise. Sim. Eu falo muito de autoconhecimento, mas a autoanálise vem da psicanálise. Sim. E aí o desafio de hoje é sobre padrões familiares. E é interessante que os padrões familiares, eles não são só... A gente aprende só aquilo que você escuta dos seus pais, mas aquilo que eles fazem. Por exemplo, digamos que você nunca brigou com seu filho, você nunca discutiu com seu filho, mas que você vive brigando com seu esposo. Isso, a criança, ao observar isso, ela acaba repetindo isso na relação dela mais para frente. E aí é muito comum eu receber pessoas na parte clínica que dizem assim, olha, na minha infância, meu pai era alcoólatra. E ele chegava em casa, ele batia em todo mundo, a gente vivia com medo, vivia escondido. Isso é mais comum na clínica do que vocês podem imaginar. E aí as crianças viviam apavoradas com isso. Quando elas crescem, é muito comum elas casarem com homens alcoólatras. E elas não queriam isso para a vida delas, elas abominavam isso. Sim. Eu não quero isso, eu sei o quanto eu sofri na minha infância com meu pai alcoólatra, com meu pai ignorante, com meu pai isso e aquilo, e acaba casando com um homem idêntico ao pai. Como é que se explica isso? Isso é uma dor inconsciente, um trauma inconsciente que, se eu não estiver enganado, na psicanálise eles explicam que tem relação com aquele seu primeiro amor, que é o pai ou a mãe. Sim. Você procura corrigir a dor
da infância. Aquilo que você gostaria de não ter vivido na infância, ou seja, ver seu pai maltratando sua mãe, seu pai gritando e batendo em você, te humilhando, te maltratando, aquilo traumatiza tanto a criança que, de uma forma inconsciente, para corrigir aquilo, aquela dor da infância, inconscientemente, para corrigir aquilo, ela acaba tendo atração sexual, desejo por homens que são parecidos com seu pai. E aí ela acaba vivenciando aquilo na relação adulta, com um homem parecido, para que ela consiga lembrar das dores da infância, só que lembrar inconscientemente. Ela não lembra, aquilo está inconsciente. Ela só vai trabalhar isso se for na parte clínica, porque se for para ela ter cair a ficha sozinha, como a gente diz, enxergar isso sozinha é muito difícil acontecer. E aí a pessoa repete os mesmos padrões, até que você vem para a parte clínica, você começa a fazer análise, você começa a descobrir que você está repetindo o mesmo padrão da sua mãe ou do seu pai, e quando a pessoa toma consciência disso, ela começa a se posicionar, você faz o trabalho da hipnose, por exemplo, que é para ajudar a ressignificar aquele trauma, aquela dor, aquilo dali começa a libertar a pessoa daquele sofrimento para que ela consiga ou dar um basta na relação, ou ela se posicionar mais, enfim, faz alguma coisa para que ela comece a entender que era ela que se colocava numa situação da qual ela experimentava as mesmas dores da infância. Exatamente. Isso acontece com você? Muito. Na parte clínica? Muito, muito. E é muito interessante porque quando uma criança é maltratada, quando ela realmente vem aí passando por processos onde ela percebe esse pai agressivo, esse comportamento destrutivo, né? Falta de amor, comportamentos de também trazer a memória de sempre colocar a criança para baixo, no sentido, pô, você não presta, você não faz nada direito, batendo na mãe, nos irmãos, até outros tipos de situações, né, Francisco? Abusivos também, enfim, vários cenários. O que que acontece? A criança, ela se acostuma, vai se afeiçoando com isso, como ela tem um objetivo de ser amada. A criança, ela tem 3 principais objetivos: de ser útil, de ser amada e principalmente ser reconhecida, aceita, né? E aí o que que acontece? Esses mecanismos para a criança, ela vai achando que é comum ser amada com agressividade, por exemplo. Ser amada neste ambiente hostil, agressivo para ela, existe o amor. Ela não sabe separar as duas coisas, não é? Então, mesmo depois... Foi isso que ela aprendeu, né? Ela aprendeu isso. Foi isso que ela vivenciou. vivenciou. Aí, o que que acontece? Inconscientemente, essa adulta, ou esse adulto, quando vai em busca de um parceiro, ele sabe aquele território de agressividade, de um território que judia, vamos falar assim, né? Que não é aquele amor que nós estamos aí habituados a entender o que é amor. É aquele que machuca. Para aquela pessoa é completamente natural. Por isso que muitas das vezes fala assim, poxa, por que que você está nesse relacionamento tão destrutivo? Por que que você não sai fora disso? Ela entende que aquilo é amor. É a única maneira que ela tem de amar, Francisco. Então, ela entende que a única maneira que ela pode ser feliz amando, com destruição, com violência, com brigas, com agressividades assim, né, até agressões físicas, de repente, e outras pessoas também, que escolhe parceiros onde esse parceiro tem lá vícios e maltrata, e ela está acostumada a conviver com isso. Ela acha isso normal. Dentro da mente dela, ela pensa assim, poxa, é a forma, ele me ama muito, ele pode ser agressivo, mas ele me ama muito. E aí fica dentro desse relacionamento. Lógico, muitas pessoas conseguem sem a terapia, sim, consegue perceber, consegue evoluir, vai buscar o autoconhecimento, que eu falo que a chave é o principal. Se autoconhecer, se autoperceber e quebrar, né, esses paradigmas, essas crenças limitantes, esse funcionamento desse amor destrutivo.
curar isso, É. né? Para que possa amar Ciclos viciosos. verdadeiramente. Isso se torna um vício, né? Repetindo, repetindo, repetindo. Tem até um grupo de mulheres que fala mulheres que amam demais. Sabe aquele grupo? Eu acho ele fantástico, porque apoia pessoas que não sabem amar sem ter uma relação destrutiva. Então, ensina essas mulheres a se olhar, perceber, se curar. E também não amar demais, no sentido de ampliar esse território, de esquecer dela mesma, por causa do amor. Então, eu amo tanto que eu não existo, né? Enfim, esse já é outro tema. Mas esses mecanismos nessa criança, ela está acostumada com isso. Ela já percebeu que é saudável. É saudável para ela, né, dentro do entendimento de que uma pessoa que ama pode agredir, maltratar. Né? E essa criança É, dessa maneira. é a vivência dela. Na verdade, eu tenho observado que acontecem dois padrões. Ou a pessoa ela acaba sendo igual o pai ou a mãe, repetindo o mesmo padrão do pai e da mãe, ou ela se torna totalmente diferente, o oposto. Às vezes, esse oposto pode ser de uma forma saudável, pode ser um oposto extremo, e também acaba gerando um sofrimento para essa pessoa. Ela quer ser tão diferente do pai, tão diferente da mãe, que muda completamente a vida dela. Existem alguns aspectos que são muito comuns também. Por exemplo, o homem, o filho, homem, tem uma mãe que é agredida pelo pai. E aí, quando criança, ele quer defender essa mãe. Só que ele é criança e o pai é mais forte, fisicamente falando. E aí, ele se sente incapacitado de ajudar essa mãe. Então, ele fica com aquela dor interna muito grande. E aí, cria-se um desejo de auxiliar mulheres que sofrem ou que têm... ou ele acaba se relacionando com mulheres que são sexualmente muito abertas, e é uma forma de buscar salvar aquela mãe que ele teve e que ele não conseguiu quando criança, e acaba entrando em relações que não são saudáveis. Assim como é muito comum também o filho, seja esse homem ou mulher, querer se tornar pai e mãe do seu pai e da sua mãe. Exatamente. Ver os pais fazendo um comportamento que não é nada saudável, e eles querem corrigir, querem ser o pai do teu pai, querem ser a mãe da tua mãe, querem ensinar os pais. Lógico, nasceu numa cultura diferente, tem acesso a mais conhecimentos, acha que eles que estão corretos, e aí tenta proteger a mãe ou tenta proteger o pai. E aí eu gosto muito da constelação familiar sistêmica, com o Bert Hellinger, quando ele traz esse conhecimento das relações familiares, em que pai e mãe vieram antes. Se a gente tentar se colocar no lugar de pai ou de mãe dos nossos pais, a gente adoece todo o nosso sistema familiar e a nós mesmos. Sim. Porque existem muitos homens que são casados com as suas mães e não com as suas esposas. E isso prejudica ao extremo a relação conjugal, porque tudo o homem busca a mãe, tudo vai fazer pela mãe, e esquece que tem uma esposa, esquece que tem uma vida. Sim. E isso prejudica demais a relação. A mesma coisa pode ser a mulher, que acaba tendo um cordão umbilical que não é solto, seja com a mãe ou com o pai, e em vez de cuidar do marido, em vez de cuidar da sua relação, vive indo para os pais, não pode sair de perto dos pais, não posso casar e ir para minha casa, tem que estar morando perto dos pais, tem que fazer tudo com os pais, porque senão entra numa depressão terrível, senão sente que o mundo vai acabar, ou seja, é uma dependência muito grande dos pais. Esses são temas um tanto quanto complexos para a gente abordar, porque envolvem muitas questões, mas o objetivo é trazer mais à tona algumas situações que acontecem, e você que está ouvindo e assistindo, se você vivencia algo parecido com isso, se isso toca na sua história, você sabe que é possível buscar ajuda, buscar uma terapia para te auxiliar a identificar esse padrão, aonde foi que ele surgiu na sua infância, para que você possa sair dessas vivências, desses ciclos repetitivos que geram em você um adoecimento, seja conjugal ou financeiro. Porque até mesmo na vida financeira, se você tem sucesso ou não, depende muito da criação que você teve com os pais. Exatamente.
E como isso é importante, né, Francisco? Você tocou num assunto tão bacana. Eu fiz isso na minha vida, Francisco. Eu inverti muitas das vezes, eu ocupei o espaço querendo ser mãe da minha mãe. Ela está ouvindo aqui, ela deve estar participando. Então, assim, eu fui observar isso. Lógico, quando nós paramos para observar, conhecemos, né, a profundidade da constelação. Eu parei e falei, nossa, eu faço exatamente isso. Eu inverti os papéis. Eu virei a mãe da minha mãe, sabe? De proteção, de apoio, porque dentro do nosso cenário do aspecto familiar, nós não tivemos um pai presente. Então, eu ocupei esse espaço. E eu fui perceber isso depois de um tempo para curar isso. Definitivamente, isso me atrapalhava dentro dos aspectos profissionais. Você vê que não tem nada a ver, né? E aí, depois que eu fui examinar, identifiquei e rompi, eu honro a minha mãe, honro o meu pai, e entendi que essa honra também depende de você perceber a sua história. Sempre falo que a nossa história, ela é muito valiosa. Nós temos que honrar, sim, as nossas histórias. Mas você hoje, como adulto, você pode fazer o que você quiser com a tua história. O que você faz dela, que é o papel importante aqui hoje. Porque, assim, todos nós temos histórias, lembranças, memórias, e principalmente com o pai e com a mãe. Mas o que você faz com isso é da tua responsabilidade, não é? Então, entender, trazer essas técnicas, constelação é fantástica para trabalhar isso. Eu consegui trabalhar dentro da constelação com esse aspecto com a minha mãe e com meu pai também. Porque aos 3 anos de idade, meu pai saiu de casa. Então, eu tinha aquela sensação do abandono, da rejeição, não entendia. E eu fui curar isso também através da constelação e da psicanálise. Eu fui entender qual é o papel do pai, né? E o que isso está influenciando hoje, o que isso está aqui trazendo para a minha vida de problemas. Se eu não buscar essa origem, como é que eu posso curar? Eu fui investigar essa origem, dessa falta desse pai, desse aspecto também de querer assumir a responsabilidade desde pequenininha da mãe. Então, eu fui buscar essas origens para poder trabalhar, para desenvolver a minha área profissional e afetiva. Então, a constelação é fantástica. Fala assim que a presença da mãe na nossa vida é o primeiro amor, né, Francisco? Poxa, desde o ventre. É o primeiro amor. Então, assim, nós precisamos curar esse primeiro amor, entender. Eu atendo várias pessoas que falam, você fala assim, né? Mas o meu relacionamento com a minha mãe é péssimo. Tem gente que fala assim, eu odeio a minha mãe, eu tenho raiva, eu não consigo vivenciar a minha história com a minha mãe. Gente, a mãe é o primeiro amor, né? Então, nós precisamos entender isso. Tanto o pai quanto a mãe. Pode falar, Francisco, vamos lá. Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Muito importante. A gente vive numa cultura brasileira, da qual mãe ou pai são endeusados. É uma cultura machista e patriarcal, ou seja, quem manda é o mais velho e os mais novos têm que obedecer. Isso vem sendo mudado com o tempo. Mas o que acontece? Essa figura da mãe, você tem aí Maria, você tem Nossa Senhora, que é a grande mãe, certo? Jung falava muito sobre essas questões, eu não vou entrar aqui do lado de Jung, mas muitas pessoas têm uma mãe que é péssima, realmente. Eu tenho histórias de pessoas que vêm trabalhar comigo que a mãe pegava a criança, batia na criança, não cuidava da criança, enfim, maus tratos terríveis de queimar com piolas de cigarro o corpo da criança. Enfim, um maltrato terrível, que não tem como você amar uma mãe dessa, realmente. É uma dor, é uma tristeza muito grande. E aí é muito interessante, isso é um fato importante a gente tocar, porque ao mesmo tempo que eu trabalho com o perdão, porque o perdão não é para o outro, o perdão é para mim, para que eu me liberte. Não significa que você não possa ter raiva da sua mãe, que você tenha que ficar com ela o tempo inteiro, colado, e eu não posso falar mal da minha mãe. Quantas pessoas têm uma vida sofrida e guardam mágoas e tristezas e raivas dos seus pais e não puderam expressar porque tiveram uma criação repressora, onde você não podia colocar à tona os seus sentimentos, você não poderia dizer se estava, olha, não gostei, cala a boca, quem manda aqui sou eu, fica calado.
e a criança guarda toda aquela dor, aquela sua expressividade, as suas emoções não são expressadas, não são acolhidas, não são vistas. Existem sim pai e mãe que são terríveis. E que você que viveu num ambiente onde teu pai e tua mãe te tratavam com desdém, com desprezo, com humilhações, você não é obrigado a ficar nesse lar. Você não é obrigado a dizer que teu pai e tua mãe é a melhor coisa do mundo, porque se não é essa a verdade, não é essa a verdade. E eu sei que tem muita gente que sofre com isso. Nossa, minha mãe não me aceita até hoje. Eu tenho pessoas que falam isso para mim. Minha mãe não me aceita até hoje, eu faço de tudo para agradar minha mãe, e a minha mãe me critica, a minha mãe fala que eu não presto, a minha mãe me xinga de tudo quanto é jeito. E a pessoa, adultos de 35, 40 anos, e fica num sofrimento, numa tristeza terrível por causa dessa falta de amor do pai e da mãe. E aí eu trabalho muito quebrando a questão de expectativas, que é, olha, enxerga a realidade da pessoa. A gente tem que enxergar a realidade das pessoas. Se teu pai é bom, se tua mãe é boa, ótimo. Então agradece, cresce, porque existem pai e mãe bons, maravilhosos, a gente dá a vida por eles de tão fantásticos que são, que você não saberia o que seria da sua vida sem teu pai e tua mãe, de tanto que eles fazem por você. Mas existem aqueles que são terríveis, que te escravizam, e isso é verdade, existem ambos os lados. A gente tem que ter essa noção. E se teu pai ou tua mãe é aquele que te maltrata, que te manipula, que te xinga, que te humilha, e você está sofrendo, você está triste, você está preso, você está sem coragem de tomar suas decisões porque não quer ir contra o seu pai, não quer ir contra a sua mãe, porque eles não vão te aprovar, olha, esquece. Se a vida inteira teu pai te xinga, se tua mãe te xinga, te maltrata, esquece buscar a aprovação deles, porque você vai morrer, eles vão morrer e você não vai ter essa aprovação. Você pode buscar o perdão para eles, para perdoá-los e se perdoar por ter essa raiva, etc., mas para se libertar de uma relação familiar doentia. É importante a gente saber que existem famílias doentes, emocionalmente, comportamentalmente falando. Existem pais que estupram suas filhas. É verdade. Existe, e isso tudo faz parte da vida de muitas mulheres. E olha, para você, mulher, eu sei que tem muitas mulheres aqui. Eu não sei a tua história, mas se por acaso você vivenciou um abuso sexual, seja de um tio, de um pai, de um primo, e tua mãe ou teu pai não te deu o suporte que você necessitava, e até hoje isso está doendo emocionalmente em você, porque você não se sentiu compreendido, você se sentiu julgada, você se sentiu culpada por aquilo, não se culpa, você não é responsável por isso. Busca uma terapia para trabalhar isso com você. Quando eu ouvi essas histórias sobre violência doméstica, violência sexual, eu achava que isso era uma coisa tão distante, que era uma coisa que não existia. E hoje, na realidade clínica, eu percebo que isso é mais comum do que o que eu mais imaginava. Então, mulheres, vocês que foram violentadas, ou homens que foram violentados de alguma forma, busca ajuda. Não fica preso, se vitimizando, se permitindo viver outros relacionamentos abusivos, onde os homens te violentam, te estupram, seja com palavras ou com ações agressivas, porque você acha que você é culpada, que você não merece algo melhor, porque na infância tua mãe não te apoiou, ou porque teu pai não te apoiou, tinha que calar a boca, porque isso era um escândalo para todo mundo. Busca ajuda, você não é culpada por isso, você não é responsável disso, e saiba que um bom profissional, um profissional sério, não vai te julgar. Não vai ficar perguntando por que isso aconteceu, como se você fosse culpado ou responsável ou tivesse contribuído para aquilo. Não, esse não é o papel de um bom profissional. Esse é um tema extremamente delicado, mas é importante a gente falar nessa live, porque as pessoas que sofreram isso precisam se libertar disso. É buscar uma ajuda para trabalhar isso, porque são muitas dores presas dentro de quem passou por isso e que vive escondido. São histórias que são escondidas, que nem seus esposos ou mulheres sabem e que ficou preso, mas que isso está te matando por dentro. Isso que é o inconsciente. Aquilo que você não traz à tona, que você não conversa, ele está te matando por dentro. Exatamente. Com doenças físicas,
com uma emoção de depressão, uma ansiedade ou uma irritabilidade do Transtornos. nada, Exatamente. transtornos seríssimos. Então, e uma coisa legal de falar também, Francisco, a maioria dessas mulheres ou homens, né, que sofrem abusos também tem uma questão do corpo, né? Eu como coach de saúde sistêmica, eu sempre trabalho esses 4 pilares, né? Saúde mental, saúde física, emocional e espiritual. Então, essa energia, que eu chamo de energia, do abuso, ela é muito, ela provoca feridas gigantes, né? E uma dessas feridas também, inconscientemente, é a raiva pelo próprio corpo. Você começa a negar o próprio corpo e você começa... pela sexualidade. Exatamente, a sexualidade, bloqueios para entrar em novos relacionamentos. Quando tem alguém mais saudável, né? Um relacionamento tranquilo, você não quer. Então, precisa identificar isso lá na raiz do problema para resolver. Muitas mulheres, eu também tenho grupos de coach de emagrecimento. Então, muitas mulheres que buscam emagrecer falam: nossa, Deia, eu tenho compulsão alimentar, eu desconto tudo na comida. Tem a ver também com essas feridas, né? Pensa que não, mas assim, nós temos várias coisas aí por detrás dessa dor, né? Que nós precisamos ir lá a fundo e resolver várias coisas. Tem pessoas que têm insônia, né? Eu trato na hipnose, que não consegue dormir de jeito nenhum no escuro por causa disso, que foram abusadas e agredidas e negam o próprio corpo e negam uma noite de sono tranquila. Então, precisa resolver, né? Nós afetamos aí não só a nossa mente, né? Nós buscamos, então, a almejada saúde mental. Não é só a saúde mental. A saúde física também compromete muito com esses traumas. Por quê? Você agride teu corpo. Você próprio começa a se esconder. Você se nega de várias maneiras. Você se sente sempre indigna, não boa o suficiente. Sabe aquela sensação de nunca eu sou boa o suficiente? Também vem de vários traumas, de abusos, não só abusos, né? Como o Francisco trouxe aqui. Sexuais, né? Abusos Sexuais, físicos, de palavras. palavras principalmente, ou de você não conseguir manifestar quem você verdadeiramente é. Você tem que criar. Tem pais que acabam agredindo, também abusando, no sentido de o filho e a filha não ser reconhecida como verdadeiramente é. Tem que ser um rótulo, tem que ser aquilo que os pais almejam. Isso também é uma agressão, porque tira toda a tua expressão. Eu falo que cada ser é um ser divino, é único, é verdadeiro. Tá ali, ó. Deus criou cada um, né? Não existe 2 Andréias, não existe 2 Franciscos, né, Francisco? Únicos, somos únicos. Então, geralmente, esses pais afetam também esse aspecto espiritual da expressão, de que a pessoa nunca se sente confortável e segura sendo quem verdadeiramente é. Nunca está bom o suficiente, sabe? É uma luta constante, querer agradar, agradar. Isso é uma relação tóxica. Isso também é uma forma... Exato. Enfim, Exato. Essa questão da pessoa querer agradar o tempo inteiro, isso tem relação com a ferida da infância. Exemplo, você fazia uma coisa que não era perfeita aos olhos da tua mãe ou do teu pai, ou do teu cuidador, que seja avó, que seja professor, e essas pessoas te criticavam. Nossa, faz tudo errado, não faz nada direito, você só faz coisa errada. E aí essas críticas vai fazendo com que a pessoa ela queira agradar. Então ela fazia do jeitinho que a mãe queria, do jeitinho que o pai queria, e anulava-se a si próprio. Exato. E hoje é um adulto que vive buscando agradar a todo mundo. Porque se levar um não é como se estivesse ferindo profundamente aquela criança que foi ignorada na infância, que foi descaracterizada na infância. Perdão. Uma coisa muito interessante que também cabe aqui agora, nesse assunto. Quantas pessoas eu recebo diariamente no consultório, e você também, que não sabe dizer não. São pessoas que são manipuladas o tempo todo, se deixam manipular, né? No sentido de não conseguir dizer um não.
né? Justamente porque E de onde querem vem isso? agradar tantas pessoas. Desculpa, não ouvi. E de onde que vem isso? Exatamente. Porque não querem Vem, desagradar, querendo ser. Acha que as pessoas vão deixar de amar se disseram não, né? E também vem dessa ferida da infância. dessa infância, de ter que agradar os pais em tudo, não poder fazer nada diferente do que os pais esperavam. Um outro ponto As importantíssimo, pessoas que estão na live, autocrítica. se vocês estão achando que esse assunto está fazendo sentido, fala aqui pra gente. Fala, olha, total sentido, putz, olha, é isso mesmo que eu quero ouvir. Vamos lá, participem. Nós estamos aqui, né, Francisco? Eu quero Exato. propor hoje, junto com o Francisco aqui, esse carinho todo nosso, de que algo que o Francisco fale, ou que eu fale, que consiga tocar no coração de vocês hoje. Que se tudo isso faz sentido, o melhor é que tudo isso pode ser trabalhado. E mais do que isso, você é muito maior do que toda a tua infância, todas essas memórias, todas essas lembranças. E com autoconhecimento e com essa dedicação, nós vamos hoje até ampliar um pouquinho mais lá no final, né, Francisco? Já estou aqui me antecipando. Trazendo à tona que você pode se amar profundamente para curar tudo isso. É esse caminho que nós queremos aqui hoje trazer. Hoje é Páscoa, é renascimento, ressurreição. É trazer esse sentido que, poxa, quantas dores realmente nós entendemos não só na abordagem da psicanálise, na psicologia e tantas outras, né, abordagens terapêuticas, de quanto essas feridas, essas memórias, esses traumas, esses transtornos, esses conflitos internos atrapalham a nossa vida no dia de hoje, mas já crescemos, somos adultos. Hoje cabe a você, a nós, mudarmos essa história. Lembra? Nós vamos honrar a nossa história, como o Francisco acabou de dizer do perdão. Nós podemos perdoar, trabalhar essa criança, trazer essa percepção da cura dessa criança, né, Francisco? Aprender a lidar com esses sofrimentos da melhor maneira possível, porque cada ser é individual, cada um da sua maneira. Nós temos várias técnicas, mas a abordagem e como as pessoas vão precisar trabalhar isso depende de cada um, dentro do seu sentir. Nós somos... cada um, nós temos uma maneira de sentir. Eu falo que nós temos um filtro. É diferente um do outro, né? Como tem uma família aí, que o Francisco acabou de falar, que de repente tem essa raiva da mãe, sofria essa agressão, várias agressões, via também a mãe ser agredida, tem 3 irmãos. Um conseguiu passar por isso sem nenhum trauma. Outro cheio de traumas. E o terceiro paralisou a vida. Continua criança sendo adulto. Então, cada um tem uma maneira de lidar com a situação. Isso também é importante, né? Mas voltando, Francisco, a esse tema, que senão eu vou longe. Quero dizer que está uma delícia aqui, gente. Que energia maravilhosa de todos vocês aqui. Francisco, que honra. Vamos lá. Nós estávamos falando dessa figura pai e mãe, e dentro dessa percepção de o que fazer com essas dores, né, Francisco? E quantas outras dores Exato. estão aí também que dá para trabalhar, né? E a figura do pai, Francisco? Nós falamos tanto da mãe. Vamos falar da figura de ambos, mas eu vou fazer um comentário aqui importante para esse aspecto que a gente levantou de dificuldades do não, que a Cristina colocou aqui, olha. Mas esse lugar que ficamos em agradar os outros também tem o ganho secundário, que aprendemos com os pais. Se fizer isso, eu te dou aquilo. Tivemos isso na infância, então fica no inconsciente. É exatamente isso, Cristina. Existe esse ganho secundário. Você, quando os pais te pediam para ser do jeito deles e você fazia, eles te davam um abraço, eles te davam um beijo. Ai, como você é lindo, como você é maravilhoso, a mamãe te ama, o papai te ama. E aí você aprendeu a se anular para agradar os outros. Então você aprendeu que ser amado é
fazer o que o outro deseja e não o seu próprio desejo. Quando você dizia o não, por exemplo, o pai chega assim, filho, vai buscar um copo d'água ali para mim, que eu tô aqui deitado no sofá assistindo o jogo do Flamengo. Os flamenguistas de plantão aí adoram. Eu não sou flamenguista, não, nem gosto de futebol, mas vamos dar esse exemplo que é muito brasileiro isso. Aí a criança fala, não, eu não vou não, eu tô aqui brincando, eu não vou sair daqui não, tá me atrapalhando. Ô filho, você não me ama, desse jeito eu não vou te amar mais. O pai não te ama, porque você não quer fazer o que o pai está pedindo, o pai faz tudo por você, compra chocolate para você, quando o pai te pede uma coisa, você não quer fazer. Aí a criança vai lá, sai da sua brincadeira, vai buscar algo que o pai pediu. Ou seja, ela começa a ser educada emocionalmente que ser amada é quando ela faz a vontade dos outros. Aí não sabe por que entra em um relacionamento abusivo, porque sai obedecendo à vontade dos outros e pessoas te abusam de todas as formas, você fica no trabalho até mais tarde, você vai fazer tudo que os seus amigos querem sem que você tenha interesse sobre aquilo por causa dessa vivência da infância. Esse é um dos exemplos. Isso é muito comum acontecer. A figura do pai e da mãe, vamos falar, isso é importante. Tem que ter uma live para falar da importância de aprender a dizer não, porque olha, quantas pessoas estão dizendo que têm tentado dizer não e não consegue. Então, pode ser um tema de outra live, só para falar disso. Exato. Eu estou olhando aqui, quando vocês verem eu meio lerdo assim, parece que eu estou viajando na maionese, é porque eu estou passando os comentários aqui para ler, para poder encontrar o que eles estão falando e respondendo algumas perguntas. Não tenho raivas, mas tenho dificuldade de dizer não, certo? Quer ver uma outra questão muito comum? Pessoas que são muito autocríticas, pessoas que se cobram demais. Existem dois aspectos aqui, são dois padrões diferentes. Um é ser autocrítico, que chega a ser ofensivo consigo mesmo, e o outro é se cobrar demais, que é o perfeccionismo. Isso também é gerado na infância. Quando você fazia lá o trabalho da escola e o teu pai te criticava, ou tua mãe, nossa, só faz tudo errado, faz isso direito, moleque, faz isso direito, menina. Maria, Joana, André, Bia, Milena, faz isso direito, você fez todo errado. Dever feio, que vergonha que eu tenho de você. Você tá vendo seu irmão ali, ó, fez tudo bonitinho, você tá fazendo esse negócio todo feio. Cria vergonha. Você não tem vergonha na cara, não? Coisas mais ou menos parecidas com isso. Isso é autocrítica. Criticando a criança. E aí a criança introjeta essa autocrítica, e aí hoje você é um adulto que quando erra se critica. Eu sou burro, eu faço tudo errado, eu não presto, e não sei o quê. Você introjetou, você acha que papai e mamãe, independente dele estar do teu lado ou não, de estar vivo ou morto, sumiu de dentro de você, continua dentro da tua cabeça, nas tuas emoções e no teu coração. Se não for trabalhado, eu gosto da constelação, porque quando você trabalha pai e mãe, eles se tornam uma potência, uma força para te impulsionar para a vida. Mas se eles não forem trabalhados e estiverem dentro de você de uma forma doentia, você é aquele adulto que se erra, você começa a se criticar, se chamando de burro, de burra, de incompetente, de que não presta, de tudo que você faz não dá certo, e se critica, e isso dói, isso pesa, isso gera depressão, isso gera uma ansiedade, uma angústia. Eu ia falar um palavrão daquelas do Cacilda, sabe? É esse a dor que a pessoa sente. Quando introjeta esse pai autocrítico. E o cobrante é a mesma coisa. O pai que te cobra muito, você também se torna esse adulto que vive se cobrando. Tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo mil maravilhas, senão não dá certo. São dois movimentos diferentes. Esse se criticar, ele é mais doloroso. Se cobrar, você se cobra, mas não se pune tanto, não se condena tanto. Manda brasa, André, pode falar. Está falando de autocrítica. Quando a pessoa fala, eu quero fazer terapia, nunca fez, chega lá no consultório, a primeira pergunta que eu faço, como é que está o seu relacionamento com você? Nessa questão de autocrítica. Por quê? O pai e a mãe, de repente, hoje como adultos, não criticam mais. Só que a pessoa assumiu esse papel e está repetindo para ela mesma. Se autocriticando muito pior
do que os próprios pais faziam antes. Então, essa autocrítica, ela atrapalha completamente essa questão da autoimagem e aí a autoestima fica super baixa. Então, pessoas com baixa estima, principalmente, é por se criticar o tempo todo. Eu sempre falo assim, bom, não seria muito mais fácil, primeiro você se perceber, né, com autoconhecimento, saber quem verdadeiramente você é. Quem é você? E após, né, essa pergunta, no teu grupo tem, né, Francisco, dos 21 dias, maravilhoso, inclusive. Super indico, viu, gente? Esse curso do Francisco, fantástico. E essa autocrítica, de novo, gente, vira algo que, através dos pensamentos, o tempo todo é negativo a respeito de si próprio. E aí fica um território... Paralisa a vida da pessoa, né? É um território mental super negativo. A pessoa se torna uma pessoa completamente negativa. Aí fala assim, ai, quero ter uma vida maravilhosa, quero ter uma vida positiva. Então, peraí, nós vamos precisar identificar como é que está aí o território interno. Essa autocrítica. Será que você é verdadeiramente seu melhor amigo? Será que dá para parar de repetir essas críticas, né? Que os seus pais ou as pessoas do seu convívio ao redor faziam. E quem foi que falou, né, Francisco, que eram verdades absolutas? Essas críticas. Exato. Só que esse que é o problema, não são verdades absolutas ou verdades, enfim. Só que a criança que se tornou adulto hoje tem isso tão introjetado como se fosse parte da sua personalidade, parte do seu modo de ser, que você acha que você é isso. E se você não faz terapia, você não tem acesso ao quanto você está sendo o seu próprio algoz, o quanto você está sendo a pessoa que mais se prejudica, que mais se maltrata. E isso não é para ser assim. O natural é você ser como os animais. Quando alguém te chamar de você é um cachorro, um burro, não sei o quê, olha para eles na natureza e fala assim, eu queria ser como eles. Natural. Você viu um cachorro com depressão? A não ser que esteja dentro da casa de alguém, mas um ser da natureza livre. Olha como eles são leves. Olha como eles são simples. Olha como eles fluem com a vida. O animal, quando ele tem medo, ele treme todo. Passou aquele medo, ele vai pastar tranquilamente, feliz da vida. Se ele está bravo, ele traz à tona aquela raiva e aquilo ali passou e ele não fica preso àquilo. Nós ficamos presos a determinados padrões. Então a gente deve se colocar no natural. Quanto mais natural nós formos, mais saudáveis nós seremos. E a terapia vai te ajudar a encontrar o seu natural, para eliminar tantas crenças e padrões familiares que, em vez de te auxiliar, te atrapalham. Existem aqueles que são saudáveis, obviamente, e aqueles que te atrapalham. Uma pergunta aqui da Rosângela, que eu acho que é pertinente. O elogio em excesso também atrapalha? Sim. Tudo em excesso atrapalha. Eu vou contar uma história rápida. Eu tenho um amigo que ele fazia faculdade de psicologia. Quando ele era criança, todos os familiares deles diziam assim, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Nossa, que menino inteligente, esse menino é muito inteligente. Elogiavam a inteligência do garoto. Ele começou na faculdade, ele começou a encontrar coisas que eram difíceis para ele fazer. Ele era inteligente realmente? Era não. Ele tem uma mente rápida, ele pega as coisas rápido. Só que para determinados aspectos. Quando ele chegou na faculdade e começou a descobrir conceitos mais difíceis, ele teve dificuldade, ele começou a se achar burro. E ele não sabia sair daquilo, porque a crença de que ele era um homem inteligente foi por água abaixo. Você percebe? Foi um elogio que destruiu o cara. Não foi uma crítica, foi um elogio. Você é inteligente. Isso destruiu ele, porque ele criou um mindset fixo. Quando a gente fala de mindset, a nova psicologia, ele criou um mindset fixo de que se ele não aprendesse com facilidade, ele não era inteligente. E aí, a partir daquele momento, ele desistiu da faculdade, desistiu de concluir o seu TCC, porque ele achava que ele era burro, que ele era uma farsa, porque ele não aprendeu com facilidade, porque não foi fácil para ele fazer. E aí é uma coisa que eu vou dizer para você, pai e mãe, e até para você mesmo, adulto, não se elogie se chamando de inteligente. As pessoas dizem, Francisco, você é inteligente. Eu falo, obrigado, mas eu sou muito esforçado. Eu não quero ser inteligente, eu me torno inteligente. Inteligência se compra. Você não nasce com ela, você compra. Quando você vem para uma palestra como essa, expande sua consciência.
quando você observa o mundo, quando você lê livros, quando você faz faculdade, você está comprando a sua inteligência por meio do que você está lendo, do que você está vendo, do que você está vivenciando. Queira ser esforçado. Sou esforçado, eu aprendo o que eu quiser. E aí eu me torno inteligente. Porque quando você acha que você é inteligente e você pega algo difícil, você desiste. Mas se você é esforçado, ninguém te para. Guarda essa no teu coração, guarda isso aí na tua mente, que isso vai ampliar muito a tua vida. Maravilha. Ô, Francisco, o Leandro disse, eu sou super crítico. Leandro, o que você pode começar a fazer diferente nessa questão? Quais são as ações que você pode começar a partir de hoje para mudar isso? Porque primeiro você já tem a consciência que você é crítico, né? Sem julgamento. E o que você pode fazer, então, a partir de hoje? Francisco, eu posso falar uma coisa engraçada aqui também? As meninas sabem, quem me conhece, eu também tinha essa mania de ficar me criticando, ou então querendo, ai, porque eu não fiz tão bem, porque isso, porque aquilo, o tempo todo, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu criei um cofrinho, gente, um cofre bem bacana, personalizado, e coloquei lá. Para cada crítica, eu tinha que escrever um elogio e ainda colocar um dinheiro lá no cofrinho. Olha que bacana, Leandro, essa dica. Pega aí. E aí você não sabe. Eu fui enchendo esse cofrinho, só que aí você vai tendo essa consciência da percepção, opa, estou me criticando. Você começa a se auto-observar. Naturalmente, você vai diminuindo. Gente, é incrível. Lotei o meu cofrinho, Francisco, na época. Eu falei, agora eu vou gastar com diversão. Diversão. Ficou rica! Rica! Tô até hoje com esse cofrinho. Tô aplicando esse cofrinho. Brincadeira. Mas, enfim, eu comecei a fazer isso. Por quê? É uma maneira, é uma técnica boa, parece inofensiva, mas você acaba tendo consciência. Para cada palavra de crítica, um elogio ou dois, que tal? Transformando em positiva, né? Não custa tentar. Então, eu sempre digo assim, que nós já estamos com a consciência que nós estamos fazendo algo que, infelizmente, nós estamos indo contra nós mesmos. Quem é que está aí dentro? Quem está respirando aí? Somos nós, né? Só você, eu, nós estamos aqui dentro. E se nós ficarmos contra nós mesmos, quem é que vai ficar ao nosso favor? Se nós não conseguirmos observar e falar, poxa, peraí, essa crítica, tudo bem que tem todo um condicionamento aí por detrás dessa atitude, né? Mas a partir deste momento já dá para ter uma ação, uma reação diferente de tudo isso. Já pode vir com um mecanismo novo, mais positivo. Realmente, bom, eu estou em evolução. Tá tudo bem errar também, tá tudo bem, gente. Olha, vamos tirar esse peso. Olha, por que sempre é crítica? Tudo bem errar, tudo bem não ser perfeito, tudo bem fazer diferente. Ai, ó, poderia ter sido diferente, melhor. Ok, mas é só fazendo que se aprende. Vamos parar de se criticar, vamos dar aí. Vai dar uma risadinha, tipo, putz, eu fiz uma besteira, uma merda, desculpa a expressão. Mas, poxa, que bom, tô aqui para evoluir, graças a Deus. Amanhã eu posso fazer diferente. E melhorando, intensificando aí essa oportunidade maravilhosa de falar, poxa, mas espera aí, quantas coisas lindas também eu tenho feito bem, bacana, de forma bacana, né? Todos os dias a gente aprende. Então, de repente, é algo que dá para fazer. Depois divide aí esse cofrinho, Leandro, comigo, com o Francisco, toda a galera aqui da live, para a gente se divertir. Vai encher de grana ali dentro, hein? Cheio de dinheiro. Tem um cara chamado Losada, que ele é matemático e psicólogo. Ele fala que para você ter relações saudáveis, isso serve de você com você mesmo ou de você com os outros. A cada uma interação negativa, ou seja, a cada uma crítica, a cada uma reprovação que você faz de alguém, você precisa de dar pelo menos 3 ou 4 elogios, 4 interações positivas. O que é uma interação negativa? Poxa, André, você fez isso errado. Pô, André, você falou alguma coisa errada. Poxa, André, você
está se vestindo mal. Poxa, André, não é legal isso que você fez. É uma interação negativa. Para cada fala que eu fizer negativa que afeta o outro, eu devo fazer, a cada uma interação negativa, eu devo fazer 4 positivas, pelo menos. Ou seja, essas interações positivas podem ser, nossa, seu cabelo tá bonito. Caramba, sua maquiagem ficou boa. Olha, você... aliás, você nem precisa falar nada, você pode dar um tapinha nas costas da pessoa, você pode dar um abraço, você pode dar um beijo, você pode fazer um café para oferecer à pessoa, você pode falar, olha, eu lembrei disso de você. Cara, o que você acha disso aqui? É mostrar que a pessoa tem valor, percebe? Então, cada interação que você fizer, que seja positiva, isso vai fortalecendo a sua relação. Então, vocês que são críticos com vocês mesmos ou com os seus parceiros e parceiras, lembrem-se sempre disso. Cada interação negativa, eu preciso de pelo menos 4 interações positivas para fazer a relação ser saudável, leve, gostosa, prazerosa. Isso é muito importante, isso é cientificamente comprovado. Começa a perceber as relações que entram em declínio. E quando eu falo relações, não é só de pai e filho, ou de marido e mulher, de você com você mesmo. Se a cada crítica que você der, você não tiver feito pelo menos 4 interações positivas com você, depois me fala se você não está com depressão ou ansiedade. Eu aposto com qualquer um, se você tiver numa relação assim, onde você está uma interação positiva e 4 negativas, você já está numa dor emocional ou numa relação desgastante que é terrível de conviver numa situação dessa maneira. Só isso que eu tenho para dizer. É uma dica simplíssima, mas se colocar em prática, muda tudo. Bom, Andréia, você falou do pai, né? Sim, pode falar. Você falou do pai. Nós vamos nos encaminhando já para o fim aqui, mas você falou do pai. Sim. Na constelação familiar sistêmica, qual que é a relação do pai? Qual que é a função do pai? Função masculina. E não tem nada a ver com se é mãe que está criando sozinha, mãe solteira, ou pai solteiro. A função do pai, que não tem nada a ver com ser homem, ter um órgão masculino, não é disso que eu estou falando, é da função paterna. Okay? Ok. Mesmo que você seja mãe solteira, a sua função como mãe, como pai, a função paterna é empurrar os filhos para a vida. É dizer, filho, filha, vai namorar, vai beijar na boca, vai se divertir, vai trabalhar, vai ganhar a tua vida, vai conhecer gente, vai, sabe, sai. Vai para o mundo. Essa é a função do pai. Mesmo que seja você, mãe, que tem que fazer isso com seus filhos, ou que tenha sido a sua mãe que fez isso com você, ok? A função paterna para a nossa vida é nos empurrar para o mundo, para que a gente consiga sermos provedores de nós mesmos e da nossa família. Essa é a função do pai. Qual é a função materna? Mesma coisa, não tem nada a ver com se você é homem ou mulher. Se você é pai solteiro e cria seu filho, você tem que fazer a função materna e paterna. A função materna é acolher. Trazer para perto. É dizer, filho, o que é que você está sentindo? É raiva? Expressa a sua raiva que eu vou te ouvir. Você está triste? Fala da sua tristeza. Me dá um abraço, eu te amo, você é especial. Escova o dentinho, toma um banho direito, arruma a casa, arruma a cama. É o autocuidado. Função de mãe é trazer para perto, é o autocuidado, o se proteger. Função paterna empurra para a vida. Essa dinâmica faz parte da constelação familiar sistêmica. Sim. Quando vocês introjetarem isso na vida de vocês, vocês vão ver que tudo muda. E se por acaso tua mãe ou teu pai está te chamando para ficar dentro de casa o tempo inteiro perto deles, sem te empurrar para a vida, é porque essa função paterna não está funcionando. E isso adoece você, adoece tua família. Então lembra-se, é ir para a vida. E pai e mãe não é para ser carregado fisicamente nas costas, não. Você não precisa estar próximo de pai e mãe para você ter uma relação saudável com eles. Pai e mãe é uma energia viva que tem que estar dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Se você lembrar que a função de pai é te empurrar para a vida, quando você estiver diante de uma dificuldade, vem cá, pai, me orienta. Função paterna. Independente se foi teu pai ou tua mãe que fez isso. Vai lá, filho. Vai lá, filha. Tem coragem.
Se permita se desafiar, você consegue te impulsionar para ir adiante. E a mãe se cuida, se protege, presta mais atenção. O que é que você está sentindo? Qual que é o teu medo? Qual que é a tua insegurança? Escreve isso, olha para isso, vamos trabalhar isso para quando você for mais preparado. É isso, é ter isso dentro de nós. Se nós tivermos pai e mãe dentro de nós com essa dinâmica, a gente cresce saudável. Sim. Eu falo que o papel de pai também, Francisco, até dentro da constelação, só para complementar, e na psicanálise, ele é o papel da segurança também. É um papel onde... Porque a mãe é aquela que protege, né? Tá ali, não, não faz isso, cuidado. Ai, aquela protetora. E o pai, não. O pai, ele fala, vai lá, faz. Essa segurança também para a criança ir lá para a vida fazer acontecer. Essa segurança que vem da figura paterna também. Vai lá. Exato. Isso aí é o que contribui para a vida financeira. Para que você tenha sucesso na vida financeira, na vida profissional. Se você tiver esse pai que te impulsiona para a vida, meu pai sempre dizia isso, filho meu, eu criei para o mundo, não foi para ficar cheirando meus peidos, não. Era o jeito dele, eu tá certo, é. E eu fui para o mundo logo cedo, 14 anos eu estava no mundo. Você jogou. Deixa eu me jogar, né, Francisco? Exato. E essa questão aí dessa segurança do pai, como você mesmo acabou de dizer, muitas pessoas acabam falando, poxa, minha vida financeira é um fiasco. Tem essa relação mesmo. Essa energia da prosperidade, da abundância e do dinheiro tem tudo a ver com esse lado masculino, né? Essa função dessa segurança do pai. Olha que impressionante, né? E aí eu digo que é uma energia também que você precisa trabalhar. Que eu, no meu caso, eu não tive pai presente. Eu precisei trabalhar essa energia. Por quê? Muitas pessoas falam, poxa, mas meu pai, ele me deixou com... Eu tinha 1 ano, eu não tive pai, fui abandonada. E já nós vamos entrar nesse outro aspecto, né? Mas dá para trabalhar essa energia, enraizar esse poder dessa segurança interna, dessa figura, né? Desse papel de pai, como o Francisco acabou de orientar. Exato. Velise colocou assim, nunca tive isso do meu pai. Lembra, eu não estou falando de pai físico. Eu tenho uma cliente que ela é a força masculina em ação. A mãe dela, o pai dela morreu quando ela tinha 9 anos. Era alcoólatra, não estava presente, era aquele cara que só trazia confusões. Mas a mãe dela sempre fez a função paterna. A mãe dela era mulher, mãe, fisicamente mulher, com órgão sexual feminino, ela fez o papel de pai na vida dessa minha cliente. A minha cliente, profissionalmente, ela é super aguerrida, ela conquista tudo que ela quer, ela vai para o mundo. Mas na vida emocional, conjugal, a mãe, que era mulher, não soube ser mãe. Então, faltou a presença feminina na vida dela, embora quem estivesse criando ela fosse a mãe. Só que a mãe, por medo de a filha ser muito fragilizada, muito fraquinha, criou a filha para ser general de guerra. Ela ia para a vida, ia profissionalmente crescer, mas faltou a presença feminina. Então, lembrem-se disso, não tem relação com se você teve seu pai físico ou não, é uma função energética. Se alguém, seja pai, mãe, tio ou tio, qualquer educador te ensinou a ir para o mundo, a confiar nas suas próprias percepções, nas suas próprias capacidades, essa pessoa está fazendo a função paterna na sua vida. Eu faço a função paterna na parte clínica. O cliente vem para mim, eu faço a função de mãe e faço a função de pai. Função de mãe quando eu acolho. Está triste, está sofrendo, está doendo, vamos falar desse ciúme, vamos falar dessa raiva, vamos falar dessa angústia. Eu acolho. Depois que eu acolho, vai para o mundo, meu amigo. Sai dessa, não fica no buraco, não. Estou jogando a corda aqui para você. Aí a pessoa vê um outro lado meu. Por quê? Eu faço as duas funções. Esse é o saudável. E aí eu digo mais. Não tive pai, não tive mãe. Adulto hoje, você precisa de ter um psicólogo, um profissional que possa fazer essa função para você vivenciar na prática o que é ter um pai e uma mãe nessa função, como eu digo, para que você seja seu pai e sua mãe. Porque quem é meu pai e minha mãe hoje não é meu pai e minha mãe.
Minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, meu pai continua vivo, mas eu não vivo atrás do meu pai pedindo para ele me dar conselho, me falar isso, é assim. Não, eu sou meu pai, eu sou minha mãe. Lógico que existe meu pai, eu peço a bênção a ele, eu recebo a força dele, eu recebo a alegria de vida dele, eu recebo o amor da minha mãe, a força da minha mãe, coloco dentro do meu coração e vou para o mundo. Porque essa é a função dos pais. E você hoje, adulto, homem ou mulher, você que tem que ser seu pai e sua mãe. Se trabalhar não sabe fazer isso sozinho, começa numa terapia. Para que você aprenda como que se faz isso. E aí hoje eu vou pedir para a Andréia fazer uma técnica. Hipnoterapia, uma técnica de hipnoterapia para integrar um pouco, vocês sentirem um pouco. É lógico que esse aqui não é o ambiente mais adequado, Sim. porque você não está num espaço fechado, onde você vai ter ali ou uma música, ou simplesmente o silêncio e a pessoa olhando para você e cuidando e entendendo exatamente o que você precisa, porque ela, antes de fazer uma hipnoterapia, ela tem lá a anamnese, ela vê a história da pessoa, ela faz perguntas, ela analisa para poder fazer o trabalho. E aqui a gente vai fazer um gostinho, que aí poderia ser, inclusive, como a técnica de ontem, o que a gente estava falando sobre a transpessoal de ontem, usando a visualização, isso também pode ser uma técnica da transpessoal, quando você trabalha com esse imaginário, quando você leva para esse aspecto do inconsciente e se permite ir renascendo, se ressignificando. Isso vai proporcionando um crescimento. Correto, Andréia? Correto, meu amigo. Vamos lá. Outra coisa também, só para... a Venise estava comentando, né, essa questão dos pais. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, eu tenho comportamentos autodestrutivos por conta do meu pai e da minha mãe. E fica se escondendo. Assuma esse papel. Não fique achando desculpas para esses comportamentos autodestrutivos, não. Desbrave esse autoconhecimento, busque terapia, saia dessa condição de vítima e parta para a ação. Assuma as rédeas do controle, do remo da tua vida. Vamos lá, vamos remar, né, Francisco? Não temos tempo a perder. Exato. Só temos uma vida. Exato. E ela é tão rápida, né? É o mínimo que a gente Exato. pode fazer é buscar essa vida extraordinária em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Não temos tempo a perder. Já existe a preciosidade, exato, tudo está dentro. Tá tudo exato. perfeito. E lembrando que assumir as rédeas da sua vida não é sair fazendo qualquer coisa que der na telha, não. Você precisa saber o que está te paralisando. Pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, sim, você que foi abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe, existe aí uma ferida de vazio interno. Uma sensação de que ninguém consegue te preencher, se você não ressignificou essa dor na infância. Você que foi abusado, seja psicologicamente, sexualmente, fisicamente, você não confia em ninguém hoje em dia. Então você é aquele adulto que não confia nas pessoas, que todo mundo é algo que te deixa ansioso, nervoso, você não confia, não consegue se entregar a um relacionamento, ou você acaba reproduzindo esses padrões de ser a pessoa que abandona, ou é aquela pessoa que vive sendo abandonada. Ou você é aquela pessoa que abusa dos outros, ou que vive sendo abusada, ou que se isola do mundo, porque não confia em ninguém. Aquelas pessoas que não se sentiram emocionalmente acolhidas, supridas pelo pai. Tem pai e mãe vivo, foi lá presente, mas eles não te acolheram, não te deram carinho, não te deram um abraço, não do jeito que você esperava. Eles deram do jeito que eles sabiam, mas não do jeito que você esperava. Então você é aquela pessoa que é carente, que tem uma sensação de carência, de necessidade de atenção dos outros. São muitas questões. A terapia do esquema, que é a terapia que eu trabalho, quando eu trago essas questões da infância, são 18 padrões, 18 esquemas. Eu traduzo, são 18 feridas emocionais que você pode ter desenvolvido na sua infância e que num processo terapêutico a gente consegue trabalhar isso. Aqui são só pequenos exemplos para que vocês comecem a se observar e entender quanta coisa pode ser trabalhada. E que aqueles que não acreditam no inconsciente, por exemplo, entender que situações da tua infância repercutem na sua vida até hoje, porque você não conseguiu parar para analisar. Você está
no modo criança. Você é adulto, 40, 30, 60, 80 anos, mas continua funcionando como uma criança. É um adulto, um corpo de adulto, com idade cronológica de adulto, psiquicamente, emocionalmente infantil. Não sabe dizer não, não sabe se posicionar, não sabe o que gosta, não sabe quem é você, não sabe o que esperar do mundo. Por quê? Está infantilizado por causa das feridas da infância. Aqui não é para te julgar, não é para te culpar, é para dizer o seguinte: se você está nesse patamar, busca ajuda. Porque se existe alguém que é diferente de você, é possível você ter uma melhora para a sua vida também. Só que é preciso buscar ajuda. Esperar uma mágica acontecer, ela não acontece. Só acontece se você buscar ajuda. Muito bem. Pode falar, André. Agora encaminha aí para a gente, faz esse teu exercício de relaxamento, de conexão, enfim, como você quiser fazer, utilizando essa hipnoterapia, para que a gente se integre mais aqui com esse nosso lado criança, acolhendo e trazendo à tona esse adulto mais saudável. Ok? Vamos lá? Ô Francisco, eu sempre digo que a respiração é muito importante. Então, se for possível, eu não sei, né? Cada um dentro do teu espaço, fechar os olhos, né? E principalmente nós vamos respirar um pouquinho para entrar nessa sensação deliciosa, dessa viagem interior, para que a gente se perceba. Pare tudo que você está fazendo aí, se concentre em você. Nós vamos fechar os olhos. Nós vamos respirar 3 vezes profundamente. Eu vou tentar até colocar uma música, não sei se vai dar para ir. Então, vamos lá? Estica bem a coluna, senta-se ou deita de forma bem confortável, respirando. Puxa o ar pelo nariz, boca. Isso, muito bem. Enche o peito de ar e solta. Vai se percebendo, se conectando com a tua respiração. Continua respirando. Mesmo que tenha alguns pensamentos, não se apegue a nenhum. Simplesmente se permita a sentir-se dentro de si mesmo. O ar entrando e saindo do teu corpo. Isso, muito bem. Agora eu quero que você sinta, imagine, perceba que uma luz branca muito forte, lá do mais alto céu. É uma luz de cura, pode ser na cor branca. Você vai se preparando para relaxar ainda mais profundamente. Perceba, sinta, essa luz branca vai entrando pelos teus pés, pela sola dos teus pés. Vai relaxando teus pés, relaxando tua perna, direita, esquerda, e vai passeando por todo o teu corpo, subindo até o topo da tua cabeça. Relaxa. E essa sensação vai te trazendo uma imagem de um lugar bem lindo. Pode ser um lugar na natureza, onde você percebe uma criança. Sim, é você. Você quando era criança. Imagina, sinta, perceba. Se você não conseguir visualizar, sinta. Imagine como seria. Tente trazer aquela lembrança de uma foto. Perceba essa criança hoje. Se ela está triste, se ela está feliz, o que ela está fazendo. Perceba. Você pode observar este momento. E agora eu vou convidar para que mentalmente, você já como adulto, entre nessa cena. Olhe para o fundo dos olhos desta criança.
Perceba como ela está se sentindo. Perceba o que ela precisa neste momento. Será que é um abraço? Será que é um sorriso? Será que ela precisa ser acolhida, amada, valorizada? E você já como adulto, você pode olhar para os olhos dessa criança, abraçar essa criança mentalmente. Sinta, se conecte com essa sua criança, se perceba. Você percebe que tudo ao redor fica muito claro, como a presença de Deus, dos anjos, do universo, independente de crenças, religiões, você vai percebendo que uma força divina vai ocupando esses espaços, dentro e fora de vocês. E essa criança, ela está sendo acolhida. Todo o amor, aquilo que é mais puro dentro de você, ofereça a essa criança. E agora você pode dizer para essa criança que ela é muito amada. Olhe no fundo dos olhos e diga: eu te amo profundamente. Eu vim lá do futuro para dizer para você que você é muito amada. Que a partir deste momento eu vou cuidar de você. Sinta-se segura. A partir de hoje, ninguém mais vai te machucar. Entregue todo o teu amor. Sinta esse amor curando, restaurando, nutrindo, fortificando o teu ser. E essa criança, você percebe que ela vai mudando. Ela já respira mais suavemente. Ela se sente amada, segura, protegida. Ela quer sorrir, cantar, dançar, brincar, correr. E você percebe que ela sai correndo, brincando, se sentindo completamente feliz. E você, como adulto, vai percebendo, vai entrando nessa energia. E agora essa criança correndo, brincando, você permitindo que isso aconteça, você pode convidar essa criança para vir pertinho de você. Vai observando que essa criança ela vai diminuindo, diminuindo, ficando bem pequenininha. Ela sai correndo, ela entra para dentro do teu coração. Com essa leveza, com essa paz, com essa alegria. E vai integrando ao teu ser adulto, ao teu ser hoje. E você se abraça, você pode se abraçar, se sentir, se perceber, se acolher. E a partir deste momento, você pode dizer mentalmente o teu nome e dizer: eu te amo profundamente. Eu te aprovo e eu vou cuidar de você. E essa criança está guardadinha no seu coração. Ela faz parte, ela é você. E toda vez que você sentir que ela precisa desse abraço, desse apoio, dessa compreensão, desse amor, você pode acolher, você pode abraçar, você pode dizer para ela que a partir de agora ninguém mais vai machucar, ninguém mais vai ferir, que você vai proteger, nutrir, cuidar, acariciar. Abraça, abraça, abraça o teu ser e diga internamente: eu te amo profundamente, eu amo você, eu vou cuidar de você, eu te aprovo, eu te honro, está tudo bem, está tudo bem. Sinta, sinta essa energia. Agora você pode visualizar uma luz branca, linda, forte, divina, novamente te preenchendo, te nutrindo, te curando, trazendo paz, bem-estar, tranquilidade, renovo, novas percepções de o quanto você é especial,
Somente um ser humano incrível como você poderia se permitir estar aqui essa noite. Você está no caminho certo, está tudo bem. Você fez sempre o melhor que precisava fazer, nas condições que você tinha. Está tudo bem. Respira profundamente essa energia, essa paz. Sinta esse bem-estar e solta. Se ainda tiver alguma tensão, preocupação, deixe ir. Está tudo bem. Você está por você e com você agora. Puxa novamente o ar pelo nariz, prende o máximo que você puder e solta, soltando os ombros. Voltando devagarzinho, se percebendo. E quando você abrir os olhos, se sentindo completamente bem. Completamente cheio de harmonia, de paz. Vai voltando, abrindo seus olhos. Se o corpo pedir para espreguiçar, pode. Se conecte. Francisco, tudo bem aí? Tudo na paz. Deu certo? Aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa pequena técnica, desse pequeno momento de relaxamento e de contato com a sua criança interna? Coloca aí no chat pra gente o que você achou. Bom, vocês que fazem parte do grupo 21 dias de autoanálise, lá no grupo fechado, caramba, minha criança então agora perdeu a capacidade de falar. Ela tá lá no campo, Francisco. Exato, A Biblioteca disse, 2. Que relaxou, que foi emocionante, e a Vânia disse que conseguiu relaxar profundamente. Vânia, vem para a hipnose. Olha, conseguiu no exercício tão curtinho. Que delícia. Exato. Pessoal, lá no grupo Biblioteca 2, quem faz parte aqui do projeto 21 Dias de Autoanálise, eu coloquei uma meditação de ressignificação de padrões familiares para trabalhar com essa criança de uma forma mais profunda do que o que foi trabalhado aqui, porque a gente já está numa dinâmica de mais dias, né? E é mais profundo. Então faz tranquilo, num lugarzinho calmo e se entrega, porque é profundo, é muito profundo. Vai ser extraordinário. Vocês que não fazem parte do meu público, que vem a partir do público da Andréia, ou pessoas que vão assistir essa live depois, na bio, no link da bio do meu Instagram, eu vou colocar o meu WhatsApp. Então, se vocês quiserem participar de algum projeto meu, como esse dos 21 dias de autoanálise, por exemplo, vocês vão colocar lá, clicar no link, vai ser direcionado para o meu privado, e aí eu converso com você e te coloco em algum dos meus grupos, seja de estudo. O dos 21 dias agora não mais, está fechado. Só mês que vem, lá para o dia 1º de maio, que eu acredito que eu vou abrir. Mas você fica por ali, sabendo de tudo que eu estiver criando, ok? E, Andréia, gratidão por você se permitir fazer esse trabalho com a gente aqui, pela sua entrega. Esse tema que a gente falou, ele é muito, muito, muito mais vasto do que o que a gente conversou aqui. A gente deu uma pincelada, não foi nem um A. A gente começou com um A do alfabeto, faltou o alfabeto inteiro. Só para vocês terem uma ideia, a gente nem terminou o A, a gente fez o A, assim, o A maiúsculo, fez a risquinho, e não chegamos nem a descer. A gente parou aqui. Pra vocês terem uma ideia do quão profundo é e de quantas coisas podem ser trabalhadas, ok? E é isso. Basicamente é isso. Fala aí, André, a galera. Olha, eu agradeço. Eu quero muito que todos que estão aqui ouvindo entre para esse grupo do Francisco de 21 dias. É maravilhoso, eu super recomendo. Francisco, quando abrir novamente, que agora está fechado, vai ser em maio, né? Por favor, me avise que eu vou passar para todos eles aqui, tá? Toda a minha turminha aqui vai entrar sim, porque é fantástico, super indico. Em relação aos meus trabalhos,
Eu vou fazer um grupo agora, dia 15 de abril, Francisco, super convidado, de prosperidade, energia do dinheiro, essas curas em relação às crenças limitantes. Eu convido todos vocês aqui, ok? E outra coisa muito legal também, eu vou fazer um outro grupo, que é um grupo para a pessoa se autoconhecer. A partir também do final de abril, ainda mais no momento agora de pandemia, nós estamos aí no momento que essa pandemia, com certeza esses grupos vão ajudar bastante, né, Francisco? E eu quero ver se eu toco aí em assuntos de sentimentos de isolamento. Eu quero falar muito de mudanças graves de humor, principalmente agora na pandemia. Quero falar muito dessa questão da autoestima, trabalhar isso através de técnicas. Pessoas que têm infelicidades constantes, momentos assim de extrema infelicidade constantes, tristezas profundas. É claro que lá, né, todos os nossos grupos são chamados. É só um despertar para depois dar continuidade. E aí eu quero trazer também para pessoas que têm essas preocupações excessivas de ansiedade, comportamentos autodestrutivos. Então, esse vai ser o tema do próximo grupo. Eu convido todos vocês. E a mentoria de emagrecimento que começa agora também, dia 20 de abril, quem quiser. Enfim, nós vamos trabalhando aqui, né, Francisco, dentro desses temas e ofertando aí pequenas amostras, né, despertar aí dessas sementinhas que nós vamos jogando para vocês germinarem dentro desses grupos. E eu convido todos vocês. E quem gostou também, quiser me seguir, sinta-se à vontade. Por favor, quem está lá no meu, siga também o Francisco. Vamos nos ajudar. Nós estamos aqui juntos para transformar vidas, no sentido de oferecer conteúdos dentro do nosso tempo, dentro do nosso conhecimento, do nosso amor, né, Francisco? Eu falo que a melhor técnica que existe na vida é o amor. Vamos se unir. Nós estamos aqui unidos com esse amor. Então, sigam o Francisco. E quem quiser também me seguir aqui no Instagram. Francisco tem me ajudado a desafiar essa questão de fazer lives, botar a cara, né, Francisco? Super mestre. Eu quero entregar mais conteúdos, vídeos. Eu estou agora comprometida com isso. Então, eu prometo que vai ter bastante conteúdos aí daqui para frente. É isso. Perfeito. Eu agradeço Parabéns, profundamente, viu, Francisco, esse carinho. E estar aqui com todos vocês essa noite foi assim, um grande presente. Eu quero honrar esse Também gostei muito. Também gostei. E espero que você continue fazendo esse trabalho ao vivo, lives, aulas, que será muito rico na sua interação. Você é aquela pessoa mais comunicativa, interage mais com a galera. Então você tem muito a contribuir fazendo esse trabalho. Ao vivo, no teu Instagram, com o teu público, chamando outras pessoas, isso vai ser ótimo. Pessoal, convite para vocês. Sábado está confirmado, sábado que vem. Que data vai ser? Eu não lembro, vai ser dia 10. Eu não estou falando. Sábado, dia 10. Sábado, dia 10, às 20 horas da noite, eu farei uma aula sobre o meu método de atendimento, que é o método MPC, Procure Cicatrizes, que a gente chega na origem emocional de determinados traumas e doenças e comportamentos em uma única sessão. Eu irei conversar com a Mariana Mota, faixa preta do método MPC Procure Cicatrizes. E que esse faixa preta é a pessoa que está lá, tipo, a mestra, eu ainda estou aqui embaixo aprendendo com ela. Ela está há mais tempo no método, é isso. E irei convidá-la para falarmos sobre esse método. Então, vocês estão super convidados para participarem. Será espetacular. Tem outras pessoas que não me confirmaram. Tinha uma para quarta-feira agora, que era sobre psicologia positiva, e uma para domingo, mas uma amiga dela faleceu e aí não deu para a gente confirmar. Então, eu vou avisando a vocês no Instagram e nos grupos de WhatsApp. Sigam-me nos grupos de WhatsApp, porque lá vocês estão mais próximos de mim e eu consigo entregar mais conteúdo para vocês. Vocês conseguem saber em primeira mão tudo o que vai acontecer.
por exemplo, em maio agora, além de ter esse curso gratuito, que é o 21 dias de autoanálise, vai ter também o lançamento do meu curso Sabedoria Existencial. É um curso extremamente profundo, extremamente transformador, e é aquilo que eu faço na vida. Sabedoria, que é o que te traz paz, que te traz crescimento, que te traz transformação, e será lançado novamente agora a quarta turma do curso Sabedoria Existencial. Então se preparem, aqueles que gostam do meu trabalho. Se vocês gostam das lives, o Sabedoria, então esse curso vai te Fantástico. transformar profundamente. Ok? Andréia, e a Obrigada, todos vocês Francisco. Um super que vieram, beijo. muito obrigado a todos vocês. Vamos fazer aqui uma junção de tudo aquilo que eu venho trabalhando. O Everaldo, ontem, ele falou sobre o campo que nós estamos inseridos dentro da psicologia transpessoal. E ele falou uma coisa muito importante, que é qual é a intenção que eu coloco dentro do campo. Então, coloque a intenção nesse campo aqui de paz. Emana paz para mim, emana paz para André, emana paz para os seus familiares, emana paz para você mesmo, amor, renovação, esse desejo de renovação que esse momento da Páscoa, da ressurreição de Cristo nos traz, para nos renovarmos, renascermos no Espírito, renascermos nas virtudes, renascermos na bondade, no amor, na gratidão, no perdão, na cura, na transformação. Intencionem vivenciar isso. Lembra, ele falou isso claramente. Intenciona. Quando você intenciona, intencionar, eu penso que eu desejo isso, que eu quero isso para a minha vida, eu quero a cura, eu desejo a paz, eu desejo um mundo mais harmonioso. O pensar, o desejar isso, naturalmente você se conecta com um campo energético, onde quer que exista, para que isso venha para a sua vida. Então, eu pretendo agora ir fazendo essas conexões das terapias que eu venho trazendo os psicólogos e relembrando alguns conceitos importantes para que a gente vivencie isso. Ok? Obrigada, Francisco. Gratidão a todos e até sábado, provavelmente, ou antes, quarta, quem sabe. Beijo, Andréia. Obrigado, viu? Obrigada, Francisco. Boa noite. Tchau, gente. Uma ótima boa noite para todos vocês. Beijos. Ah, calma. Aí, não desligou. Desligou já? Tô aqui, Francisco. Tô aqui. Que caiu. Deixa eu te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que eu ia esquecendo. Sim. Se você fosse morrer hoje, o que você diria, o que você faria? Qual mensagem você deixaria para o mundo? Essa pergunta eu não posso deixar de fazer. Pessoal, se eu deixar de fazer essa pergunta, por favor, lembra. Aqui eu trago à tona o que é de melhor. O que eu faria se eu fosse Qual morrer a mensagem hoje? que você deixaria para o mundo se você fosse morrer hoje? Vivam a vida sentindo a alma, sentindo a grandiosidade que existe dentro de você, que foi o presente de Deus, que é o sopro da vida, a tua alma, teu espírito. Viva, olha, profundamente, completamente, plenamente essa vida. Deixa as picuinhas, os probleminhas, os pessimismos, transcende isso. Evolua, confie em Deus. Evolua no aspecto assim de confiar muito mais do que ficar vendo o problema. Encontre a solução. E seja feliz com a simplicidade de viver. Faça da tua vida uma festa, em coisas pequenas. Olhando aqui, ó, o Francisco é um grande amigo, olho nos olhos dele e vejo essa simplicidade de viver, essa vida. Então, assim, saboreie essas coisas que não tem preço, né, Francisco? Essa energia do bem, principalmente nesse momento agora que nós estamos aí vendo tantas coisas acontecer. Confie no que é bom. Confie em Deus, confie nessa natureza humana que é perfeita, que você já é um ser perfeito. Mas vivencie isso. Quantas pessoas estão vivas, estão agindo como se não estivesse? Então viva plenamente, é isso.
Era uma palavra, eu Perfeito. falei um montão. Não, era uma mensagem. Era o que viesse. É isso aí. Ok. Essa mensagem serve para Plenitude. você também, serve para mim. E é isso. E a gente finaliza com essa mensagem. Beijo para todos. Beijo, boa noite, obrigada. Ótima semana.